Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Michele César. Nós somos terapeutas transpessoais e eu estou animadíssima para esse novo episódio, porque hoje nós vamos, inclusive, meus amigos, minhas amigas, tocar os assuntos do espírito. Nós temos falado em todos os nossos episódios dos nossos desmaios pessoais, do desmaios dos nossos convidados, e hoje nós temos uma convidada super especial. Eu não vou dar spoiler para ela apresentar toda a grandeza da história dela, que é a Liv, mas eu já adianto que, assim, temos caminhado, falamos do nosso corpo físico, falamos de como a nossa consciência entra nos assuntos da alma e de todo o conteúdo que a gente traz do nosso clã, da nossa história familiar, todo o conteúdo emocional que nós precisamos romper para conseguir sustentar campos de energia maiores, para aí, depois desse caminho, a gente realmente conseguir tocar o espírito. E vocês vão perceber ao longo da história da Liv e com a introdução das meninas também, o porquê, e dentro das camadas de toda a cartografia da consciência, existe uma hierarquia mesmo do que a gente consegue sustentar, passar, transmutar dentro da nossa própria história. Para primeiro eu tocar minha alma, ir para os meus desejos, conseguir ir além do meu propósito, depois para eu conseguir se utilizar cada vez mais e chegar em assuntos da multidimensionalidade, que é o que nós trazemos. Por isso, o tema do nosso episódio de hoje é como bancar, de fato, o nosso propósito. Não é uma coisa simples, né? Não. Bancar o propósito precisa, inicialmente, haver uma conexão com esse propósito. E aí, a Liv vai contar a história dela, mas a gente fez esse convite porque ela é uma pessoa que tem isso muito forte na trajetória dela, que é uma escuta desse propósito, desse desejo, dos caminhos que ela se propôs a fazer. Então, para a gente fazer essa conexão do que a Débora falou, né? A gente não está aqui a passeio, ninguém veio aqui nesse mundo passear. A gente tem um propósito. Como que a gente escuta esse propósito? Como que a gente conecta essa escuta às nossas escolhas e às nossas decisões? A gente sempre fala em todos os episódios, e vamos insistir nessa tecla, de que o mundo ele não favorece essa escuta. A gente cada vez mais é bombardeado por outros assuntos que não o nosso autoconhecimento. Então, o primeiro passo para a gente entender essa conexão, o que eu vim fazer aqui, qual que é o meu propósito, é a gente se escutar. Existe uma sabedoria que a gente boicota com tanta facilidade, uma sabedoria interna do nosso ser, que fica assim, ó, fazendo de tudo para a gente abrir os olhos e perceber os estímulos que nos vêm, o nosso corpo, né, como a gente já falou em outros episódios, como que ele é latente nas questões de propósito, de desejo, e que a gente se boicota, a gente não se escuta. Então, por que a gente faz isso, né? Por que existe esse distanciamento? Nós três, eu, Débora e Michele, fomos alunas da Aida, que vocês tiveram a oportunidade. Se não viram ainda, por favor, assistam o episódio da Aida Pustinic, que foi nossa professora. Ela coloca algumas teorias que justificam, né, que explicam esse distanciamento da vida cotidiana da vida com propósito. E muitas dessas justificativas têm a ver com as crenças que a gente permite que permeiem a nossa vida. Então, eu tenho que fazer isso porque eu acredito que isso é importante. Aí eu tenho que primeiro conquistar um bom trabalho, eu tenho que ter uma casa, aí eu tenho que casar, aí eu tenho que ser uma boa mãe. Então, a gente fica inundado em crenças desse mundo, né? Crenças mundanas, e completamente desconectadas com um propósito maior, que tem a ver com o nosso espírito, que tem a ver com essa conexão com, chame como você quiser, com Deus, com Alá, com ET, com multidimensionalidade, enfim, mas que estamos aqui por causa dessa conexão, nós estamos. E essas barreiras, né, essas crenças, elas nos atrapalham com essa conexão no dia a dia. As nossas escolhas, elas estão muito distantes, né, em muitos casos, de muitos de nós, desse propósito maior que a gente veio fazer. Então, a gente tem que repensar como que conectamos com essa multidimensionalidade, com esse propósito, com essa espiritualidade, para a gente concretizar, materializar aqui no nosso dia a dia escolhas que tenham a ver com isso. E aí vamos ter perdas, vamos ter ganhos. A gente fala muito aqui, nós três, de como que essa jornada que a gente se propôs a fazer 2, 3, 10, 20 anos atrás,
vem ceifando algumas relações, algumas crenças, inclusive, porque escolher se autoconhecer, escolher se conectar com um propósito maior, é desconectar desse mundo material de uma forma, às vezes, muito profunda, às vezes não, mas que existem perdas, existem. E a gente tem que bancar isso se a gente quer, de fato, passar nessa vida não a passeio, mas de forma evolutiva, né, Mi? E é interessante, Lu, que tem 3 questões aí que você trouxe. O desejo, né? O propósito e as escolhas. E aí, transcender, né? Tá além dessa questão, a ideia do desejo me vem muito... nós, né, como seres humanos materializados aqui, nós somos seres de desejos, né? O desejo impulsiona o movimento, né? O desejo me faz buscar. Mas não necessariamente esse desejo pode estar alinhado com o propósito. É muito comum as pessoas se perguntarem sobre, né, quando já, mas qual que é o seu propósito? Né, você está aqui no mundo para quê? Às vezes as pessoas nunca se perguntaram isso, né? Então vem o desejo, que é comum esse desejo estar muito atrelado a questões de consumo, a questões materiais, né? E tudo bem, a questão não é essa, né? Mas, em algum momento, a gente já falou isso aqui em outros episódios, às vezes a gente se depara com um vazio, né? É um desejo que me faz movimentar, e aí eu atinjo aquilo, e aí eu vou me movimentar por outros caminhos, mas eu não encontro um propósito. Então, não necessariamente seguir os desejos vai me levar a um propósito. E aí eu acho que fica mais complexo e mais interessante, porque nesse caminho a gente tem as escolhas. E quando eu escolho algo, automaticamente eu abro mão de uma série de outras possibilidades, porque as possibilidades são infinitas, mas é necessário um posicionamento e um movimento meu em direção a essa escolha. E aí entra a questão do propósito, né? Se as minhas escolhas estão alinhadas ao meu propósito, a minha tendência é uma fluidez da vida com mais leveza, com alegria. Se as minhas escolhas talvez estão me trazendo dificuldades e, né, eu vou encontrando barreiras ao longo das escolhas que eu vou fazendo, talvez isso seja um sinal de que, né, todo esse universo está me dizendo que não está fluindo. Então, eu tô esbarrando em algo e talvez eu possa pensar, então talvez não seja para eu estar aqui fazendo essa escolha, né? Então, escolher parece que é uma coisa muito, né? Assim, eu não escolhi isso. Mas em algum momento a gente escolhe. Inclusive, quando a gente decide não escolher, a gente está fazendo uma escolha, né? Então, bancar as escolhas é algo também que é muito... É necessário para a gente... Se eu não tenho uma clareza de um propósito, eu vou fazendo escolhas e posso ir caminhando e vendo se isso está fluindo ou não, né? Porque não existe um caminho pronto para eu seguir, né? À medida é aquele ditado, né? Dê um passo e o caminho vai fazer, né? Que também traz o que a Aida trouxe para nós da questão do movimento, né? O movimento é vida, então desejo é vida. Como alinhar esse movimento a um propósito? Eu acho que é a grandeza, né, que a nossa entrevistada vai trazer para nós hoje, né? Porque, pelo que eu entendi, talvez seja isso que esteja né, acontecendo. Eu alinhei ali o desejo com o propósito e eu fiz o caminho e estou caminhando. Antes da gente chamar ela, fiquei curiosa aqui, como que eu sei da minha parte, né? Mas como que vocês duas percebem, conseguem fazer escolhas a partir desse movimento de conexão de propósito? Como que vocês sentem? Esse é o caminho. Eu, por exemplo, eu sinto um calor aqui, ó. Quando eu estou na dúvida, o meu corpo, ele fala, sabe? Eu sinto o calor, você fala, então é esse o caminho que está mais conectado com o meu propósito. Eu li outro dia, fazendo um dado que eu vou tatuar isso no meu pulso,
Eu li, olha que curioso, eu não lembro quem me falou isso. A primeira coisa que eu li foi que a Bíblia tem 78 interpretações para cada versículo. E aí depois alguém me falou, acho que foi uma terapeuta, que cada situação da vida tem 78 possíveis soluções, possíveis caminhos. Falei, gente, mas que número é esse, 78? Aí fui pesquisar, enfim, depois vocês façam uma pesquisa que é bem legal sobre o número, não vou perder o tempo com isso, não. Mas, assim, então, se a gente se depara para cada situação com 78 possibilidades, como que vocês duas, antes da gente perguntar isso até para a Liv, como que vocês duas falam, é esse o caminho? O meu é quentinho aqui, claro que depois de muita pensação, muito mental, veio um calorzinho, eu falar, então tá, era só sentir o calorzinho aqui. E vocês? Eu sei mais qual não é o caminho. E aí me incomoda aqui. Quando eu não estou em paz com a escolha, eu sei que não é aquela escolha. E aí, normalmente, eu sei que é um caminho depois que eu escolhi e fluiu. Para mim, é posterior, assim, sabe? Eu percebo como a mim, quando é algo que não está alinhado, e eu já estou num processo que está fluindo, o meu corpo pesa imediatamente. Quando eu recebo um convite, meu coração fecha. E o contrário também é verdadeiro agora, assim, depois de mais comunhão com o corpo, como a Lu trouxe, que é um processo, né? Quanto mais a gente faz esse limpar das crenças, essa transmutação de consciência, de chorar todo esse conteúdo da alma e liberar mais espaço para a gente conseguir receber esse fluxo de dimensões superiores, a nível de intuição mesmo. Fica mais fácil de perceber quando o corpo expande. Então, quando é algo que me anima, o meu corpo já se alegra, se meu peito abre e vem aquela sensação de mais leveza. Só que é algo legal que eu me lembro aqui, que uma das experiências, e aqui a gente não traz julgamento sobre o que é leve ou pesado ou positivo e negativo, né? Porque no final das contas é tudo sobre experienciação, de nos colocarmos em movimento para a vida. Então, muitos inclusive, eu acho que até hoje uma das maiores torres que eu vivi, que é essa quebra de expectativa, antes de tomar essa decisão, eu tomei ela pautada num corpo muito leve. É quase que como o caminho dissesse isso. Você está com uma crença tão enraizada que se você não fizer isso, você não vai largar. Então eu fiz, e eu fiz achando que eu estava arrasando, com a sensação do corpo super leve, então achei, e estava ressoante mesmo com o meu processo, porque foi através de uma experiência de dar com burros na água, vamos dizer assim, que eu vivi uma transformação, assim, intensa, e aí se eu olho hoje dentro de um zoom out, é super positivo, e eu trago isso aqui, inclusive, para a gente criar mais robustez de que durante processos transformadores da vida, né, grandes cartas da torre, dentro do arquétipo do tarô, que é o que nós estamos falando aqui, a gente pode relaxar dentro desse caos. É um desafio gigantesco, por isso criamos um podcast que se chama Adoro Gente que Desmaia, para falar desses processos de desmaio, de pequenas mortes da consciência, né? Mortes de paradigma, mortes de uma vida que não me cabe mais, ou às vezes morte de uma vida que é maravilhosa, mas não faz mais sentido, de acordo com aquilo que eu estou acessando. E eu falo isso mesmo para a gente trazer, inclusive, os espaços mais densos com mais leveza, né? Porque eles vão chegar. E é perfeita essa fala, Débora, porque eu quero tanto uma coisa, eu desejo tanto aquilo, que eu crio aquilo, inclusive para me mostrar que não era aquele o caminho. E tá tudo bem, né? Então, assim, essa coisa de acertar, como é que eu sei que é o certo? Não existe certo. Existe o que é possível, né? E aí, claro, a gente vai se conectando com o corpo, e aí a gente vai tendo respostas, né? E a gente vai podendo se alinhar ou não, a gente vai fazendo escolhas, né? Então, aí as crenças, né, estão aí nesse nível de que, né, realmente, eu acredito tanto que eu vou leve para aquilo porque eu estou criando aquilo, mas não necessariamente aquilo é o propósito. Ou então está vinculado ao propósito, não da forma que eu estava esperando, mas eu preciso passar por aquela experiência para chegar onde eu preciso estar, né? Então vamos de Liv? Por favor, Michele, chame a Liv. Liv, vem conversar com a gente, estamos ansiosas para te ouvir. É um prazer te receber. Ai, meninas, quem tá honrada sou eu. Muitíssimo obrigada. Por favor, se apresente, conta pra gente quem é você.
Então, gente, meu nome é Liv Skov, eu sou pastora. Na verdade, eu moro hoje na Califórnia. Eu sou assistente pastoral do Departamento Internacional de um seminário cristão de uma igreja chamada Bethel Church, que, traduzindo em miúdos, além de cuidar das minhas ovelhinhas, eu ensino elas a abrir conta de banco, fazer compra no supermercado, a adaptar a cultura diferente dos Estados Unidos, sem perder as próprias cores. Então, eu tenho alunos de literalmente 60 países. Então, gente, de China, Taiwan, Hong Kong, Austrália, Europa, África, América Latina, eu pego um cadinho de tudo, só não tem de Marte, gente, mas do resto eu tenho de tudo aqui. E eu ajudo, não, eu tenho cada história, gente, dos meus aluninhos, que é sensacional, dos choques culturais, de querer adaptar. Todos eles falaram sobre propósito, de se encontrar, porque é tão fácil você chegar no seu sonho, né? E você fala assim, nossa, realizei meu sonho, e aí você começa a se negar porque acha que o sonho é mais importante que você. Ih, gente, o negócio aqui vai ferver hoje. Eu estou muito animada mesmo, de verdade, meninas. Eu sou nascida e criada em Belo Horizonte. Para quem não sabe, assim, provavelmente não deve saber, eu fui vizinha da Luana desde os meus 3 anos de idade. E foi semana passada, como você pode imaginar. Mas a gente se conhece desde sempre. Acho que essa é a melhor maneira de falar, desde sempre. E eu tenho um carinho muito grande, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu adoro gente que desmaia. Fato, Hilária, eu nunca desmaiei. Nunca. Nunca. Engraçado, né? Mas assim, tipo assim, também não tô pensando... Fisicamente, né? Fisicamente, não. Na vida, querida, se eu te contar cada tombo que a gente conta. Falar pra você. Muito bom. E, gente, assim, tô muito feliz e muito obrigada por me receberem aqui, meninas. Ó, tô amando. Muito bem, então vou começar. Posso fazer a primeira pergunta, Liv? Olha só, eu, como você falou, te conheço de outros carnavais e sei da sua história de decisão, escolha, conexão com propósito. Mas quando eu estava conversando com as meninas para contar quem é você para elas, né, e justificar esse convite, eu me perdi no seu desmaio. Eu queria que você contasse assim, como que foi esse momento de romper com o que você estava vivendo antes de ir para os Estados Unidos? Profissão, família, noivado. E você pegou isso tudo e falou, isso não está conectado com quem eu sou agora, com o que eu preciso fazer agora. Vou viver outra vida. Conta para gente esse contexto que você estava vivendo, essa pulsão, né, que a gente chama de desmaio, essa consciência, e como que foi tomar essa decisão. Vamos lá. Meus pais me levaram para a igreja, eu sou pastora, então eu fui para a igreja evangélica com 14 anos. Eu vou só dar um background para vocês entenderem mais ou menos onde que foi a curva. Com 25 para 26 anos, eu acordei com uma experiência muito louca. Eu falo para as pessoas, e é muito difícil até falar isso num contexto sem ser de desonra. Eu era muito digna de limpar o chão, mas eu não era digna de comer na mesa. Então havia uma outra. Eu fui muito ferida pela igreja que eu muito amava. E assim, eu falo para as pessoas porque às vezes a gente coloca a expectativa na igreja, não no Senhor, não em Deus, não na nossa fé. Então a gente espera que a resposta venha de outras coisas e não daquilo que é verdadeiro. Neste meu processo, eu me afastei da igreja e eu comecei a namorar, fiquei noiva, fui traída, a minha vida virou do avesso. Aí eu fui catfished, eu não sei se existe essa expressão em português. Eu namorei uma pessoa no computador por 1 ano, ela não existia, eu tive que ir na polícia fazer boletim de ocorrência, é um caos. Aí imagina eu, a menina que falava vários idiomas, tinha viajado o mundo inteiro, caí no golpe do vigário. Horror. E tive que reestruturar minha vida do zero, sem o apoio de ninguém, sem o apoio de ninguém. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se não for, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, muda a minha história. E eu lembro que foi questão de 1 semana, eu tinha um mega emprego, em 1 mês eu comecei a namorar um rapaz, e, tipo assim, a minha vida começou a se estruturar emocionalmente. E aí eu acordei com 33 anos de idade, eu tinha um carro zero, empregaço, e um namorado que eu tinha idealizado, japonês, do jeitinho que eu queria. Eu sentei na minha cama, gente, e eu falo que meu momento de desmaio eu tinha tudo que eu queria, eu não tinha nada que eu precisava. Eu não amava meu namorado, eu odiava meu emprego, e de que adianta você ter um carro zero se você não quer sair para lugar nenhum? E eu cheguei na ponta da minha cama chorando, gente, sério, eu cheguei na ponta, lá na Malaquia, eu cheguei na ponta da cama e chorei, falei, Senhor, que vida ruim. Eu lembro, aí que tá, eu lembro de que com o Senhor a minha vida tinha um propósito. Mas Deus, eu queria que você me levasse para um lugar que fosse diferente daquilo que eu vivi. Eu não quero voltar para os mesmos caminhos, para a mesma ideologia. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida.
E eu acho que uma das coisas mais loucas é que quando você dá permissão para você e para os céus, as coisas começam a acontecer. E foi literalmente assim, um processo que demorou 1 ano e meio. Então, às vezes, a gente quer que a mudança seja imediata. Uma das coisas que Deus fala muito comigo e que eu tenho processado muito é que nenhuma árvore dá fruto o tempo todo. A gente pensa que a gente tem que produzir o tempo todo, produção, tem que estar bem, eu tenho que ser feliz, bem-sucedido, porque a gente se valida muito pelo fruto, né? E não prende que o valor está na gente como árvore. Então, estações de inverno, em que você não tem nada para mostrar para ninguém, são as estações que você mais vai ver milagres. Você está enraizado, recebendo do profundo, porque você está curando o que é por dentro, sabe? Estações de outono, que você perde muita coisa e você pensa que você não tem valor. Na verdade, você está fertilizando tudo que está ao teu redor. Então, às vezes, quando você entrega o que você tem, você abre mão para algo novo. E a estação de primavera, que você está florescendo, às vezes você fica ansioso porque a gente vê flor, a gente pensa que a gente tem que produzir e a gente não dá valor em ser só perfumado. Às vezes a gente não dá valor para aquilo que não é 100%. E verão é verão, verão é maravilhoso, produzir é maravilhoso. Só que o problema é que se você entra em ativismo, você começa a achar que seu valor está naquilo que você faz, não quem você é. Abafa. Isso aí foi de brinde. O brinde. Mas esse meu ponto foi com 34 anos, com 33 anos eu queria uma mudança e foi uma jornada de 1 ano, gente, foi uma jornada muito doida, porque, tipo assim, eu lembro de viajar, visitar meu primo aqui nos Estados Unidos, eu tinha um primo que morava na Califórnia, em Sacramento, eu visitei ele, fui na igreja, tive um monte de experiência com Deus, olhava em volta e falava assim, pra vocês terem ideia, gente, eu sou brasileira, com um avô italiano e um avô dinamarquês. Você pensa, você olha meu nome chama Liv Skov. Você pensa, quando você não sabe quem eu sou e não olha minha foto, você pensa que eu pareço a Luana Piovani. Chega Liv. Porque você imagina um vô viking, um outro vô, assim, gondoleiro. E eu aqui, senhor. Não. Então, é sério, a gente é só piada, tá? Então, literalmente, dentro desse contexto, eu sempre tive uma identidade muito assim. Eu sou brasileira, mas eu não me adaptava ao Brasil. Eu não comia arroz com feijão quando era criança, então eu sempre me sentia fora. E assim, ainda para piorar a minha situação, sempre gostei de Ásia, sempre gostei do Xing Ling. Gente, quando tem chinês, coreano e japonês, Luana está assim fazendo desse jeito, porque ela sabe que no mundo de Brad Pitt eu gosto de Jackie Chan, entendeu? Gente, eu sou muita doideira, mano, é muita doideira. E eu, tipo assim, eu nunca me senti em lugar nenhum. Eu lembro de chegar nos Estados Unidos e eu fui no Starbucks e todas as vezes na minha vida que eu tive que pedir qualquer coisa, que eu tinha que falar meu nome, eu tinha que soletrar. Porque meu nome é Liv, só que minhas pessoas me chamam de Levi, de Lívia, Olivia, tudo que você puder imaginar, querida. Menos o meu nome. Então eu lembro de chegar, não tô zoando, gente, eu cheguei no Starbucks, eu lembro que eu fiz um pedido, qual que é o seu nome? Eu falei, Liv. Ela escreveu meu nome e passou pela primeira vez na minha vida alguém escreveu meu nome, se eu tenho que soletrar. A whole new world. Gente, eu falei, meu Deus! E a pessoa pensa, nossa, eu apaixonei para os Estados Unidos. Também. Porque eu gostava de Ásia, não se esqueça, tá? Então, tipo assim, tá, que legal. E eu lembro que nesse processo, eu acabei descobrindo sobre esse seminário, que hoje eu trabalho nele, e eu entrei numa crise. Eu tinha empregaço, gente, eu ganhava muito bem. Na época, eu ganhava $2.000 no Brasil, gente. $2.000 hoje já vai assim, eu ganhava $2.000 num trabalho, morava com vovó, minha vidinha toda organizada. Eu podia fazer o que eu queria, mas não estava feliz. Esse eco de 1 ano buscando uma mudança. E eu comecei a ter vários pequenos sinais, assim. E dentro desses sinais, eu comecei a desejar algo novo. Até um dia que eu sentei com os meus pais e falei assim, então, gente, eu tenho 34 anos hoje. Eu quero muito poder me dar uma chance de fazer algo diferente. Sabe por quê? Porque eu vou ter que vender tudo que eu tenho. Vou ter que vender meu carro, minhas coisas, para poder ir para os Estados Unidos para fazer essa escola. Mas eu só tenho coragem porque, assim, se tudo der errado, eu tenho pra onde voltar, né? Eu não vou passar fome na rua, não vou virar mendigo. Posso tentar? E eu lembro que meu pai falou uma coisa, ele falou, filha minha não vive pela fé. Você vai juntar dinheiro, você vai ter que ter tudo pago. Eu quero que você trabalhe 1 ano para você ter tudo pago. E minha mãe, cala a boca, Marco. Minha mãe desse jeito, tá? Cala a boca. Minha mãe virou pro meu pai e falou assim, olha para mim e fala, filha, faz uma coisa, vai orar. Pergunta para Deus e convida Deus para esse lugar. E a porta que se abrir, você vai saber. Isso foi no domingo, segunda-feira eu fiz minha oraçãozinha. Senhor, em nome de Jesus, tu sabes que eu gostaria de ir para os Estados Unidos, mas eu tenho esse empregaço, eu já tinha terminado o namoro, porque realmente eu não amava. E eu acho que é uma questão até de honra mesmo. Se você não ama uma pessoa, você nunca tem que prender ela. Isso é a coisa mais egoísta que você pode fazer. E eu lembro que eu fiz a minha oração, Senhor, faz um milagre aí que estou precisando de você. Eu nem sei por onde começar. E eu lembro que quinta-feira eu acordei de manhã
Eu tenho uma grande amiga minha desenhista, a Luana, sabe? Eu sou muito nerd, eu tenho muitos amigos desenhistas, como você pode ver, eu sou cercada de desenho, sou cercada de nerdice, gente. E eu lembro de uma amiga minha, a Ila Fox, ela me mandou um desenho e ela falou: Liv, você sempre cuida de todo mundo e você sempre é amiga de todo mundo. Eu nunca te dei um presente. E ela fez um desenho meu. E eu me senti tão amada naquele dia. E eu vinha batalhando com um tipo de uma depressão, porque eu me sentia muito frustrada, porque eu odiava o meu trabalho, eu odiava tudo que estava fazendo, e essa frustração quase me corroendo por dentro. E eu lembro que eu fui, nesse dia, porque eu ganhei o desenho, eu acordei tão feliz com o desenho, e era do Facebook ainda, gente, dinossauro que sabe. Eu achei lindo, eu fui maquiar, me arrumei, fui toda linda pro trabalho e fui demitida. A minha chefe me demitindo, e eu pensando, meu Deus, eu vou para os Estados Unidos. Porque aí eu, com acerto, com todas as coisas, querida, ó. E aí foi um processo de 6 meses entre eu ser demitida e ir para os Estados Unidos. E nesse processo eu fiz loucura. Eu peguei minha avó, levei ela para Itália, porque um dinheiro não tinha dado a mais. Fui eu e minha avó visitar minha família na Itália, louca. E tipo assim, e foram assim. Aí que eu falo, a gente só destrava destino quando a gente se posiciona. A gente fala muito do propósito, da decisão certa, da decisão errada, mas se a gente não faz uma escolha, a gente não vai viver. Não vai, gente, não tem como. Só que o problema é que uma das coisas, e, gente, desculpa, eu tô falando sem parar, eu vou parar agora. Uma das coisas que eu aprendi que é real, oficial na minha vida, é que não existe uma decisão. A decisão errada na tua vida é pecado. É tudo aquilo que traz destruição. Mas todas as outras decisões, se você vai escolher casar ou comprar bicicleta, todas elas vão ter consequências. O problema é a nossa autorresponsabilidade da escolha que a gente faz. Porque, no fundo, esse querer ser bem-sucedido, que é a curva. O que é ser bem-sucedido? O que realmente faz você ser uma pessoa bem-sucedida na tua vida? É fama, dinheiro, é números? É você olhar para a tua vida e ter orgulho dela? O que é ser bem-sucedido? Porque o problema é que a sociedade realmente tem essa coisa de, para você ser bem-sucedido, você tem que ter esse estigma, que é até muito bom. Só que eu conheço muita gente que chora lágrimas em Paris e não tá feliz. E tem gente que está na favela que é muito mais feliz. Por quê? Porque encontrou dentro de si o próprio valor, encontrou dentro de si o que é ser bem-sucedido. Então, assim, as pessoas falam, nossa, você é bem-sucedida porque você mora na Califórnia. Gente, só eu sei os perrengues que eu passo. Só eu sei as loucuras que eu vivo. Mas é algo que eu escolhi, por isso eu pago preço. Mas é meu preço. E Deus me ajuda, Deus me dá graça. Gente, se não fosse Deus, eu não dava conta, não. Aí já entra a minha fé também, aleluia. Ponto. Nessa escolha, Liv, né, nessa sua decisão, você trouxe aí para nós, né, que a sua mãe te apoiou, né, no sentido de te orientar, olhar para dentro, né, a seguir a sua fé aí, peça que, né, que você vai ser atendida. E aí você seguiu o seu caminho. Você precisou deixar muito para trás, assim, você foi percebendo perdas ao longo desse caminho, se isso foi acontecendo, como que você foi lidando com isso, né? Porque você traz elementos assim, a fala tudo que eu tinha tudo que eu queria, mas nada do que eu precisava. Eu achei sensacional, porque é muito corajoso o momento que a gente assume isso, né? Quis isso, tá? Mas eu não preciso, né? E aí você fala de fé, de coragem, e me veio também a questão do desapego, né? Porque se eu tinha um propósito, eu tinha um desejo, que era ir para os Estados Unidos, quando eu sou demitida, isso é uma benção, é tudo que eu precisava. E aí, se eu sou apegada, ai meu Deus, mas tá me demitindo, mas como assim, né? Então, é uma fala de fé, assim, de clareza do propósito que é muito bacana, assim, de ouvir. Mas tem um preço, né? E aí, se você puder falar um pouco de como foi isso, né? O deixar para trás e como que você foi lidando com isso no caminho. É engraçado porque as pessoas não têm ideia dos processos. Quando eu fui demitido, na verdade, me doeu muito, porque a forma como a minha chefe me demitiu, tudo foi muito injusto. E eu tive que engolir, mas eu sabia que eu tinha algo na frente, então eu engoli, mas ainda assim a minha reputação tinha muito valor para mim. Reputação nada mais é o que os outros pensam de mim. Eu ainda tinha essa coisa de, poxa, o que os outros vão pensar? E é interessante, e aí eu vou falar, sabe, mim? Já chamei de mim, que já viu que já virou intimidade, tá, Michele? Uma das coisas mais processuais para mim foi não tem como não ter dor, não tem como não ter
Desapego, não tem como, porque é igual eu falei, é estação de outono. Eu vim para os Estados Unidos, e eu lembro que eu cheguei aqui na primeira semana de escola, eu olhava em volta e falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu venho do meu carro, meu computador, minha vida, para vir para esses estados, esse bando. Detalhe, meu seminário, a idade média era 25 anos, eu tinha 34. Já cheguei, isso eu não tinha. Olha que legal! Então, assim, eu cheguei e olhava em volta, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro de orar, fechar o olho no meio do louvor, todo mundo cantando. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? E de olho fechado, eu tive uma visão. Eu vi uma árvore linda, gigantesca, um carvalho gigantesco, aquelas folhas de outono mais maravilhosas. E eu leio, e Deus falou, gente, aí vai na fé de cada um. Dentro do meu coração, eu ouvi, você é essa árvore. E eu falei, obrigada, Senhor. Sou grande, sou frondosa, sou gigante, maravilhosa, aleluia. E aí Deus falou assim, pena que você carrega, tudo que você carrega tá morto e não alimenta mais ninguém. Apareceu, eu abri o olho do louvor e falei, aham. E na hora eu já sabia que se eu quisesse algo novo, eu tinha que abrir mão do que eu carregava. Dos diplomas, dos títulos, das pessoas que eu conhecia, do nome das igrejas, de qualquer coisa. Porque aí eu falo, a maior perda é você sair do centro. Aí é uma questão aí eu falo mesmo, foi um lugar do tipo assim, cara, tá bom. Abrir mão, porque querendo ou não, gente, eu venho de uma igreja muito grande, gente conhecida, conhecia todo mundo, então eu chegava com o meu cara crachá, sabe? Olha meu valor. Lembra que eu falei que a gente dá valor pelo fruto? Olha, o meu valor aqui, ó, não vivia nada daquilo ali, mas, ó, conheço todo mundo, sabe aquela coisa assim? Não sou de Hollywood, mas sou amiga de todos os artistas, então você vai em todas as festas, mas você não é ninguém. O problema é esse, eu era ninguém, né? E aí, ali, eu falei, cara, se eu quiser uma mudança, eu vou ter que abrir mão. E aí, abrir mão é o que mais dói. Aí foi um processo mesmo, de chorar, de entregar, de permitir cura, de olhar os lugares. E aí, eu falo que o meu seminário foi uma bênção na minha vida, porque eu falo, o sabático, ele é uma das coisas mais surreais. Podemos xingar o Covid o tanto que for, mas ele obrigou o mundo a entrar em sabático. Não adianta. Não tem uma pessoa que não teve como processar. Por isso que casamentos acabaram, porque as pessoas fugiam dos problemas, elas não queriam lidar. Por isso que famílias se quebravam, por isso que pessoas se feriram tanto. E nunca a saúde mental se tornou uma realidade tão importante, porque você foi confrontada a parar para ver que sempre existiu o problema, só que você nunca olhava para ele. Então, uma das coisas mais loucas, Michele, é que eu fiz 3 anos de seminário, volto para o Brasil, e eu passo os meus 6 primeiros meses no Brasil, com a minha vida virando de perto da cabeça. E aí eu falo, depois de 3 anos nos Estados Unidos, as pessoas chegaram e me disseram, nossa, você vai para os Estados Unidos, e agora? E agora? O e agora, gente, quase virou a pressão que matou minha vida. É tipo assim, nossa, você criou gente que desmaia, e agora? E você fala assim, e agora o quê? Gente, eu tinha vivido 3 anos de seminário, em que eu passei 3 anos dentro de uma bolha, pensando, comendo, dormindo Jesus. Eu queria folga, eu queria digerir, mas nem eu me dava esse direito, porque eu achava que eu tinha que produzir. Lembra que eu falei, produção, a gente se valida tanto pelo fruto, pelo fruto, pelo fruto. Eu lembro que eu entrei em curto, com 3 dias de Brasil, fui visitar minha mãe em Santa Luzia. Vai fazer sentido, tá, gente, a história. Eu fui visitar minha mãe em Santa Luzia, estava andando na rua, toco o telefone, e a gente desacostumada de Brasil atende o telefone na rua. Pego o meu iPhone 7 na rua, com literalmente, gente, metade de 2 casas de distância da minha, tô andando, conversando no telefone. Para o carro, do meu lado, pula 2 moleques gritando, perdeu! Aí eu fiz tudo que você é ensinado a não fazer, eu briguei com os bandidos e rolei com eles na rua. Gente, eu rolei com os bandidos na rua. O cara me joga no chão, eu bato meu joelho, ele vai para me dar um soco, eu jogo o celular longe, caos, gente. E eu lembro que os meninos pegam o celular, vão embora. A sorte que eu tinha meu antigo telefone, então deu para bloquear tudo. Mas eu lembro de estar na sarjeta nesse momento e falar: eu quero ir embora desse lugar, eu odeio o Brasil, eu quero voltar para os Estados Unidos, eu odeio a minha vida. Deus, aonde está Deus, o Senhor de Elias? Cadê? Volte, Senhor, fale comigo, cadê? O Senhor disse para mim as tuas palavras. Aí já começa, né? Sofrer, e eu lembro que eu volto para casa, que aí eu volto para Belo Horizonte, com o joelho estourado, pensando o que eu fiz de errado. Eu só fiz coisas boas, eu só plantei coisas boas. Por que o mal me alcançou de alguma forma? Por que eu tenho que fazer, sabe? Esse falando da dor, do processo, da dificuldade, e ali eu lembro que eu entrei em curto e fui orar, porque aí é o que eu faço, gente. Eu entrei curto e fui orar. E eu vi uma mesa, de olhinho fechado, a mesma coisa, eu estava conversando com Deus. A primeira coisa que veio na minha mente, porque eu acredito que nossa mente é uma mente santificada, acho que a nossa mente é um lugar guardado, sabe? E no momento que eu vi uma mesa com uma vasilha e um paninho de prato. E aí eu falo, o Espírito Santo andou comigo e tirou o paninho de prato, porque eu vi a cena de tirar o pano de prato e eu vi massa de pão.
Aí eu olhei assim, olhei, falei, o que que é isso? E Deus falou para mim, esse Lívia, o fermento só cresce no lugar de descanso. O seu seminário te deu todos os ingredientes, te torceu, te retorceu, te sovou como pão. Mas se você não aprender a descansar, você não vira o pão das nações que eu te chamei para si. E aí que foi outro, aí eu entrei numa segunda jornada, porque a gente pensa assim, eu tive que perder para parar. O problema é que a gente não admite que perdas elas são necessárias. Perdas muitas vezes fazem com que a gente pare. Isso eu tô falando foi antes do Covid, foi um ano antes, foi 2018. A vida me parou. Michele, a vida me parou. E eu lembro de parar por 3 meses e não ler Bíblia, não ouvir nada, não falar com ninguém, ficar quieta em casa, vendo televisão, até que um dia eu acordei, 3 meses, 3 sólidos meses, tá? Foi maio, junho, julho, quando chegou no meio de agosto, eu acordei um dia com falar, tô com saudade de Deus. E eu lembro que eu fui para a Bíblia para ler, porque eu sinto falta. Então eu abri a Bíblia e Deus falou assim, é com essa motivação que eu quero que você me busque. Eu não quero que você me busque para cumprir tabela. Eu não quero que você me busque para poder ser bonito para os outros. Eu quero que você me busque porque você sente falta de mim. E eu lembro de chorar na frente da Bíblia e falar assim, poxa Deus, a minha motivação muitas vezes é tão errada, porque eu faço porque tem que ser feito. Aí a gente tem que fazer o podcast. Não, você não tem que fazer, você tem que fazer o que você ama, no lugar de amor. Falei, quando você tem a raiz certa, você produz o fruto no tempo certo. Eu esperei, eu gerei aquilo. E meu maior processo, e aí eu encerro aqui, foi quando eu lembro eu fui para o Japão, eu ganhei uma viagem para o Japão, 32 dias eu vivi meu sonho, gente. A Luana sabe, eu estudei japonês 5 anos, eu amo a Ásia de todas as formas possíveis. Eu assistia dorama, quando o dorama era ruim, querido. Quando ninguém sabia que dorama existia. Eu sou daquela que assistia dorama, todos. Eu assisto dorama chinês, dorama coreano, dorama japonês, tudo, querido. Desde 2008, 2009. Tipo assim, eu olho pra minha irmã, virou moda pra minha irmã do ano passado. Eu olhei pra mim e falei, palhaçada, né? Agora você vê achando que você é a coreana perto de mim. Não, enfim. O mais doido desse processo todo é que eu fui para o Japão, eu cheguei no Japão, com uma semana de Japão, eu olhei em volta e falo, isso não é meu lugar. E eu lembro de passar uma semana, 2 semanas, na terceira semana eu visitei uma igreja no Japão, e foi muito legal, porque é uma igreja bem estilo a minha, fiquei super feliz lá dentro, e o pastor chegou para mim e falou, quer ficar? A gente troca teu visto. A gente gosta de você, a gente acha você incrível. E eu lembro que eu dei a resposta mais gospel que você pode dar quando você não tem coragem de dizer não. Eu disse, eu vou orar. Eu não tinha coragem de dizer não fome. E eu fui orar. E eu lembro que eu entrei no metrô, gente. Foi um caos. Eu entrar livre no metrô, e eu lembro que eu estava segurando assim no metrô, e eu comecei a olhar em volta, e comecei a querer chorar. Porque a minha vida inteira, gente, a minha vida inteira eu amei a Ásia. Inteira! Eu ansiava por Japão, comida japonesa, tudo. Eu lembro de olhar e falar, Senhor, eu tô com vergonha. Eu me sentia envergonhada, porque eu falava para todo mundo a vida inteira que Lego era o melhor brinquedo. Já brincou de Lego? Já usou Lego? Lego é maravilhoso. Nossa, Lego é vida. Brincou de Lego? A Luana sabe. Você gosta de Lego? Lego é o melhor brinquedo. Não, você não me apresente outro. E aí, depois de 40 anos, eu chego... Não, 38, né? Com 38 anos, eu descubro que eu não gosto mais de Lego. Eu gosto de Barbie. Eu falei, Deus, eu tenho vergonha. Como que eu vou falar para as pessoas isso? E eu lembro, no metrô, eu estava chorando no metrô, gente, é ridículo. Mas estava literalmente essa lagriminha correndo assim, eu olhando, pensando, como Deus? Porque a vida inteira eu tinha certeza. Aí eu lembro, gente, foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus na minha vida pessoal. Eu ouvi literalmente Deus falar assim, filha, eu não te criei para um lugar de vergonha. Eu só te dei o seu sonho para que você vivesse os meus. Às vezes a gente tem que sonhar com algo, e esse algo é maravilhoso, até a gente viver ele, e a gente se abre para o novo. Se Deus não tivesse me dado o Japão, gente, naqueles 30 dias, eu literalmente fui para 16 cidades, eu rodei o Japão inteiro, gente. Coisa assim, vale mais que um carro a viagem que eu fiz, tudo ganhado. Se eu não tivesse vivido isso, a vida inteira eu ia olhar para trás. E se o Japão? E se? E se? E se? Então tem hora que a gente vai viver o maior sonho da nossa vida para abrir mão dele. Porque tem outra coisa maior e melhor na frente, tá tudo bem. E aí, às vezes, eu vou dar até um exemplo muitas vezes difícil, às vezes você vai ter vivido um casamento, o casamento deu errado, você entra em crise, você pensa que você é um lixo de pessoa. Só que aí você vai viver, depois de um tempo, você vai entrar num outro relacionamento muito melhor, muito mais maduro, muito mais consciente, você vai ter o amor da tua vida. E aí? Você desperdiçou antes? Não, ele foi maravilhoso enquanto durou, já dizia Vinícius de Moraes. Foi perfeito, foi maravilhoso. Só que aí, quando acaba, o que você vai fazer? Você vai se jogar no lixo junto? Não vai.
E aí foi esse meu ponto. Quando eu vivi o meu maior sonho, eu descobri que eu queria muito, eu queria rodar o planeta, na verdade. Mas eu gostava muito mais dos Estados Unidos, eu tinha me adaptado muito mais aqui, eu sabia que se fosse para eu poder viver os meus sonhos, era aqui. E aí foi uma outra jornada muito grande, que demorou alguns bons anos para eu poder vir para cá. Mas tudo começou perdendo. Michele, tudo começou quando eu perdi. É só, eu vou falar, se você não faz, é perdendo que você faz espaço. Essa que é a dificuldade. Espero ter feito sentido, viu, meninas? Nu! E como fez? Eu acho que vai ser recorde de cortes virais na história desse podcast. Maravilhosa, Liv. E, ó, tá vendo? Surgiram até os corações na sua tela. E eu fiquei muito tocada assim com a sua fala. Dá para sentir o quanto isso tudo foi frequenciando o seu corpo na carne, literalmente, né? E você foi vivendo e criando e abrindo espaço a partir da sua história, da sua experiência. E o que mais me tocou foi perceber que você viveu tudo isso para agora você já chegar com isso a nível vibracional para suas ovelhas, como você disse, e falar assim: aqui, ó, eu tenho o caminho dos cortes, das foices que vão passar pela vida de vocês. E o mais lindo disso tudo é que independe da cultura. Porque se independe de qual sabor que a gente põe à mesa quando a gente vai falar de Deus, né? Se qualquer religião, qual que é qual que seja a crença, não interfere. A gente está falando de algo maior que vai para infinitas roupagens aí além no globo, né? Em volta do mundo inteiro. E aí eu queria te perguntar, dentro disso, com todas as culturas que você conhece, como é que você percebe isso dentro dessa unidade? O que a nível de alma todos eles trazem, já juntando o que falamos, né? Porque você foi trabalhando o desejo, como a minha introduziu aqui, para você chegar realmente no seu propósito. E aí, a nível de alma, que você percebe que, independe da cultura, essas pessoas chegam, o que elas deixam para trás e quais as cores que ficam dentro disso tudo, as suas e as deles, né, que ficaram depois de processos tão profundos. Uau, uau. Ai, eu vou dividir para ficar mais fácil. Primeiro ponto, eu sinto que a Bíblia fala diz que quem procura acha. Buscais e achareis quando buscar de todo o vosso coração. Bater e abrir-se-vos-á. Então, existe algo do buscar. E eu falo para a pessoa, eu chego para qualquer pessoa e falo: filho, se você não sabe o que fazer, busque. Se você já tem a tua fé determinada, se você já decidiu que esse é o teu caminho, amém. Se você não sabe, senta aqui comigo, eu vou te falar da minha fé, para poder incentivar você a buscar a sua, encontrar o seu lugar. Eu trabalho com discipulado, com mentoria, com um monte de cuidados, eu tive de alunos de todos os tipos, formatos e tamanhos. Lógico que eu acabo indo para a base cristã, porque do católico, do evangélico, até porque faz mais sentido. Mas eu falo para as pessoas, a partir do momento em que eu estou certo e você está errado, existe um ponto muito mal. Eu tenho minha fé, eu tenho meu dogma e os meus posicionamentos. Isso aí são diferentes. Então, aquilo que para mim é pecado, para você pode não ser. Aquilo que para o muçulmano é pecado, querido, eu amo bacon. Vou comer bacon, não vou deixar de comer bacon, mas eu vou entender e honrar, porque eu venho de uma cultura de honra, que é uma coisa que eu aprendi aqui. Aqui, especialmente na igreja que eu sirvo, eles falam muito isso. A cultura de honra não é você honrar a escolha daquela pessoa, porque, como eu falei, a sua escolha tem o seu próprio preço e sua própria responsabilidade. Eu tenho amigos que me mandam de todos os tipos, tamanhos e formatos, que falam: ora por mim. Eu não vou orar, por quê? Porque a minha oração... Não, eu vou orar por você, eu vou abençoar a tua vida, eu sempre vou ter uma palavra, eu quero ter um bom conselho em lugar de cobertura. Mas eu não vou desvalidar a minha fé também, é esse que está o lugar. Eu não vou desvalidar o que eu acredito e como eu ajo para poder agradar e sentar na mesa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, faz sentido, sabe, Dé? Porque, às vezes, a sensação que eu tenho, muitas vezes, no âmbito gospel, é que se você for andar comigo, você vai ter que se tornar como eu. No meu âmbito, a Bíblia diz que vem a mim como você está. Então, da forma como você está, Deus falou para vir. Então, vem. Se Deus te pedir para mudar, amém. Se Deus pedir para você permanecer, amém. O problema não é meu. Porque a Bíblia também fala para não julgar. E aí, como é que eu fico? É muito difícil, é muito difícil. Tanto que eu falo que, para mim, às vezes eu sinto que há uma dificuldade da igreja brasileira em receber algumas palavras, mas, ao mesmo tempo, eu não vou mentir para vocês. Gente, eu sou uma mulher pentecostal, santificada, consagrada. Eu sou aquela, sabe a irmã do coque? Eu sou a tia do coque. Então, se for para ser doida, a gente é doida aqui também, querida. A gente também não vai dar meio de campo, não. A gente aqui, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa que eu vou dar o que eu tenho.
que é o que eu ministro muito. Se eu não tenho, eu não dou. As pessoas, nossa, você podia ser tão famosa no Instagram, você podia postar todo dia. Eu falei, querida, não posto o que eu não tenho. Eu não vou produzir fruto fora de época, nunca é doce. Me fala um fruto fora de época que é doce. Então, na vida é assim. Cara, se você não tem fruto, não dê. É preferível, às vezes o seu silêncio vai honrar muito mais as pessoas, edificar muito mais elas, porque quando você fala com autonomia e autoridade. Então, eu sinto que tem esse ponto. Eu lembro de no Japão, eu estava acompanhando uma pessoa e a gente foi todos os templos budistas possíveis. Só teve um tempo que eu falei, que eu me senti um pouco mais. Que era muita carga que tinha lá dentro, que aí eu falei, ah, tu fica aí, tu não bota a mão em mim, não, em nome de Jesus, Jesus guarda eu aqui. O resto, querida, eu fui todos os tipos, tamanhos e formatos, tirava foto, e lavava a mãozinha, porque afinal de contas, se é a cultura deles, por que eu não posso fazer, gente? Lavar a mão não vai fazer eu ser menos pentecostal, não, querido. Só contar pra você. Entendeu? Lógico que, assim, mais uma vez, tem coisas que para mim tem muito valor, que para você não tem valor nenhum. E tá tudo bem, eu não vou me ofender. Só que eu também não vou deixar de fazer. Tipo assim, eu oro quando eu pego comida. Sou esquisita? Sou. Eu tenho que ser muito obrigada por esse alimento. Se você acha que eu sou doida, querido, então, tipo assim, o máximo que eu posso fazer é minha oração calada, mas que eu vou fazer, tá entendendo? Esse ponto também de ser fiel a si mesmo, honrando as pessoas ao teu redor. Essa coisa da cultura japonesa eu gosto muito. É valorizar o todo, eu vou valorizar aquilo que se faz em conjunto, como um corpo, sem perder sua individualidade. Que nem sempre é sobre você, ser seu centro. Como falei, dói muito sair do centro. Mas, eu te falei, é uma curva, né? É uma curva de aprendizado, é uma vida vivendo. Nunca, tem dias que eu vou errar, vou, tem dias que eu mesma às vezes vou fazer uma coisa, mas eu acho que também aprender a pedir perdão foi um dos maiores privilégios que eu tive, de assumir, olha, eu errei, me dá uma chance de tentar de novo. E a pessoa que me ensinou mais sobre perdão não era cristã, e aí? Então é isso que eu falo, assim, perdão é uma curva muito doida. E assim, vai acertar a vida inteira? Nossa, se você conseguir, querida, acende a luz que eu me jogo na tua sombra. Porque, querido, eu não consigo. Eu tento ter uma vida reta, uma vida de caráter, uma vida de honra, mas nem sempre você vai fazer tudo perfeito. Pelo contrário. Então, assim, é essa coisa, busca. O meu único pedido, se você tem uma fé, busca. E seja fiel na tua fé. Se você não está se sentindo bem, procure. Eu falo uma coisa, vá atrás de tudo que você quiser, mas encontre um lugar no qual você encontra a tua paz. Eu encontrei a minha e eu dou muito valor para a minha. E eu quero que você consiga fazer o mesmo por você. Se vai ser como eu sou, amém. Se não for, o que eu posso fazer? Eu vou pôr a mão na tua cabeça, vai vira crente? Ajuda, né? Não dá, né? Amém. Gente, eu tô lembrando aqui em Belo Horizonte tem uma escola de idiomas que chama Luciana Lana. Aí eu tô lembrando aqui da Liv, criança, querendo estudar japonês lá nessa escola. Não sei nem se foi isso, não lembro, mas eu lembro que era ali na Serra, no bairro Serra. E a gente fala, gente, que Liv encasqueta com o japonês, com o asiático, ela desde criança. Mas olha só, falando um pouco de viver o seu propósito, né? Assim, eu já te conheço, sou encantada, mas assim, eu estou mais encantada hoje. A Michelle está vendo toda hora ela anotar ali, a gente vai fazer um e-book só com frases de Liv Skov. E aí, viver o propósito é um lugar de, assim, né? Eu quero saber a sua opinião, mas me parece que é viver num lugar de, claro, desafios, vida é isso, né? A gente tem uma dualidade enquanto estivermos nessa experiência terrena de estarmos bem, estarmos mal, de sombra, de luz, de dor e de alegrias, etc. Mas eu queria saber de você o que é, como é viver o seu propósito e como que você, nesse lugar de, não sei se existe essa palavra, se é assim que fala, discipuladora, de mentora, etc., como que você percebe as pessoas tentando se conectarem aos seus próprios propósitos? Quer dizer, assim, onde que estão essas barreiras? Por que as pessoas têm dificuldade? Ou onde você percebe a dificuldade das pessoas em viverem seus propósitos, assim como você vive o seu? Mas fala como que é viver o propósito. Eu vou dar uma história de pano de fundo. Eu sempre funciono assim, viu, gente? Eu conto uma história e aí explico por quê. Eu estava no Brasil em 2018, fui para o Japão, depois uma longa história, fui para os Estados Unidos por 4 meses, achando que ia ficar aqui. Eu lembro de estar na Flórida e eu ouvi de Deus, volte para o Brasil, e eu não quis voltar para o Brasil. Mas eu obedeço, eu sou um tipo de pessoa assim, Deus falou, gente, a gente não fica dando, eu dou piti por 5 minutos no máximo e depois eu obedeço.
E eu lembro de voltar para o Brasil e por 9 meses, como eu era a única que não trabalhava, porque pastor normalmente ministra final de semana, gente. Durante a semana eu cuido de muita gente online, então muitas das coisas que eu fazia era tudo online, mandar mensagem, orar, papapá. Então não é uma coisa que você tem como... É estranho, mas enfim. E durante 9 meses eu acompanhava meu pai no hospital, meu pai tinha uma diabetes severa, ele tinha amputado uma perna, então ele teve vários problemas, e ele veio a falecer em novembro. E me deu um clique de que se eu estivesse vivendo o meu sonho, o meu propósito, eu não estaria perto do meu pai, eu não teria tido a oportunidade de despedir dele. Gente, eu dava banho no meu pai. Eu estava com ele o tempo todo. Aprendi a mudar atmosferas com meu pai. Quando eu falo mudar atmosferas, eu chegava no hospital, no ambiente, no pior ambiente, eu chegava dando bom dia, sorrindo para todo mundo. Eu esqueci de contar esse detalhe, eu fui o palhaço de hospital por vários anos. Então, eu amo, assim, por isso que a gente é zoado desse jeito, a gente não é normal, não. É pastor e palhaço, combina e sentado junto dá muito bom, só que não. Eu lembro de chegar no hospital e pôr as músicas que ele mais amava. E nessa loucura de dizer que ele ia tomar banho, a gente ia cantando junto. Eu pus as músicas mais brega que você... Altemar Dutra. E tacava... E eu mudava a atmosfera dele, trazia o jornal e sentava e conversava. Porque eu não ia amar mais meu pai ou menos meu pai porque ele tinha uma perna. Eu não ia valorizar mais meu pai ou menos meu pai por ele estar no hospital. Mas eu amava ele do jeito que ele estava e aonde ele estava. Amar a pessoa onde ela está é um negócio muito louco. E aí a gente fala muito do viver o propósito. Tá. Aí meu pai falece, eu entro numa jornada que eu começo a sentir que é tempo de eu produzir. Porque comecei a ter muitos convites. Até o dia que eu tenho um convite para ser guest speaker numa conferência. Gente, hotel, avião, tudo pago, luxo. E eu falei, agora minha vida, agora eu viro. Agora eu vou, agora vai. Uhum. E lembro de... Isso foi março... Não, foi a última semana de fevereiro de 2020. Não precisa nem dizer. Eu lembro de estar na igreja no domingo, assim, bonitinha. Aí tá tocando louvor e eu escuto o Senhor falar comigo assim, Liv, quando você vai receber uma boa oferta dessa igreja, você vai juntar, vai fazer uma compra boa, você vai trocar o seu celular. Olha que coisa louca. Você vai trocar o seu celular, você vai fazer uma boa compra de mês e você vai entrar em quarentena até eu mandar você sair de casa. Eu entrei em quarentena uma semana antes do primeiro caso de Covid atingir o Brasil. Por quê? Não sei. Sou melhor que alguém? Provavelmente não. Acho que foi por causa da minha avó. Porque eu fiquei com a minha avó em casa. Eu agora vou chegar, tá? Lá, viu, gente? Tô contando isso, sabe por quê? Porque em casa, sem fazer nada, eu entrei em curto. E eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro de conversar com uma amiga minha, psicóloga, coach maravilhosa, cheia de Deus, que virou pra mim, Liv, você gosta de gente, não gosta? Eu falei, gosto. Então começa a usar o seu telefone, usa a internet, se conecta com todo mundo que você ama. E eu lembro de ficar assim, tá. E eu lembro que eu comecei a fazer Instagram, a live no Instagram, comecei a investir no Instagram e eu ia e contava casos e mostrava a minha vida, tava delícia. Quem quiser assiste, quem não quiser assiste, que eu falei, eu dava o que eu tinha. E nessas coisas de começar a fazer live, orar pelas pessoas, e ministrar, e contar a minha vida, eu fui começando a juntar um grupo de pessoas. E até uma hora que eu falei, cara, eu tenho tanta coisa boa que eu aprendi no seminário, eu podia dar para alguém. Criei meu primeiro grupo de discipulado e comecei a pastorear. Eu fiz vários grupos de discipulado até isso, olha, você vê, até eu fazer 40 anos, 2021, janeiro de 2021, fiz 40 anos. Eu olhei em volta e falei assim, tá, Deus, já abri mão de tudo que eu tinha. Eu já abri mão de tudo que eu tinha. Eu esqueci de contar um detalhe que depois eu quero voltar nele, mas eu acho que eu queria, eu quero, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais para minha vida, mas eu não sei chegar nesse lugar. Eu só quero fast forward, quero só voltar um pouquinho, rapidinho. Eu quero voltar. Quando eu fui para o Japão, eu voltei do Japão em 2018. Eu ganhei uma oferta de emprego para trabalhar numa mineradora maravilhosa. A gente era para fazer eventos internacionais, China, Singapura, Japão, Estados Unidos, Europa, mineradora top das galáxias, para o salário melhor do que eu tinha antes. E eu lembro de sentar assim no sofá da minha casa e falar assim, não faz sentido na minha cabeça. Porque meu seminário foi muito difícil. Foram anos de muita renúncia, muita dificuldade financeira. Gente, eu passava a semana comendo miojo. Miojo aqui custa 20 centavos, tá? E assim, não é igual no Brasil que miojo custa uma refeição. Era assim, era muita dificuldade financeira, eu lutei muito para estar aqui. Muito para estar aqui. E eu, na época, né? E eu lembro de sentar e falar, cara, não faz sentido eu ter vivido 3 anos de tanta renúncia para voltar para a mesma vida de antes. Não faz, não faz. Eu lembro de chorar e falar, não faz sentido a minha vida. E essa coisa do propósito, eu falar assim, tem alguma coisa que não encaixa, você fala que você sentiu quentinho, você sente aquilo, você sente aquilo. Na minha cabeça, não fazia sentido eu ter vivido 3 anos aprendendo tanto para poder voltar para uma vida normal.
que é normal? Eu não me sinto normal, eu já não sou normal. Gente de Deus, como que eu falo para o mundo que eu não sou normal? Porque aí eu falo, o ser bem-sucedido era ter o dinheiro, o emprego, o status, tudo de volta e rodar o mundo. Então, o Instagram mais maravilhoso do mundo. Eu já vivi isso, não funcionou em nada na minha vida. E eu lembro de estar sentada, minha avó chega, né? Minha avó, na sabedoria maravilhosa que ela tinha, ela olha para mim e diz, o que foi? E eu conto para ela tudo. E ela fala, mas o que você quer? Qual é o seu sonho? Sonho, gente, é uma das poucas coisas que você não consegue fazer sozinho. Plano, meta, alvo, você consegue fazer tudo sozinho. O sonho é aquilo que você vai precisar de ou de pessoas ou de Deus para fazer. Fato. E eu lembro de estar sentada assim e ela vai, qual é o seu sonho? Meu sonho, vó, é ficar tempo integral na obra. É cuidar, é dar tudo que eu tenho. Porque Deus mudou minha vida, porque eu não. É tão loucura, mas eu não tenho R$ 4 para pegar ônibus e descer pro centro, vó. Como que eu vou fazer isso, vó? Não faz sentido. De um lado eu tenho emprego, pode dar tudo que eu quero. Mas eu não vou ter vida, vou ter viver comer e dormir para o emprego. Mas tá tudo bem, mas eu não quero mais. Se fosse para eu voltar para minha vida antiga, eu fizesse só um ano de seminário, não 3, né? Eu ficasse aqui só para curtir os Estados Unidos e ser curada nas minhas emoções. Mas Deus me deu tão mais bagagem, tanta mais coisa, mas eu não sei o que fazer. Aí minha avó olhou para mim e falou, filha, enquanto eu estiver viva, casa, comida e roupa lavada eu te dou. Vai pregar o evangelho. Sabe porque quando eu falo de Jesus, ninguém me escuta. Ninguém me escuta, mas quando você fala de Jesus, o povo escuta você falar. E aí eu vou entrar com outro ponto. Às vezes vão ser outras pessoas que vão ser aquele lugar, aquela base para poder você viver seu sonho. Deus vai ter que trazer uma outra pessoa para te dar coragem para você fazer certas coisas que você não ia conseguir sozinho. Porque, desculpa, gente, é igual eu falei, sonha é uma coisa que você precisa de pessoas e de Deus para acontecer. Não tem como. Eu lembro de olhar para ele, eu chorei tanto. Eu falei, vó, mas será? Ela vai? E, gente, durante o tempo que eu morei com ela, eu nunca precisei pagar uma conta, ela me ajudou em tudo. Tudo. Fui acusada? Fui. Aproveitadora. Dararara. E nesse processo, olha como é interessante, né? Nesse mesmo processo, meu pai fica doente, eu cuido do meu pai, tudo começa, tudo isso com minha avó me bancando por trás. Eu acredito no que você carrega, eu acredito que você carrega. Às vezes vão ter pessoas que vão acreditar mais do que a gente na gente. E você precisa valorizar essas pessoas. Às vezes é seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos. Às vezes são bons amigos que você tem na vida que falam para você, não abre mão, não desiste. Até eu entrar em quarentena. E aí eu entendi, se eu tivesse ido trabalhar na empresa, eu teria sido demitida, perderia tudo e teria que voltar da estaca zero, sendo que, na verdade, eu já estava vivendo aquilo que eu sempre quis viver. Eu sempre quis, eu só não tinha coragem. Tendo dito isso, eu, com 41 anos, no meio da pandemia, Deus abriu uma porta de uma amiga, de uma ovelha que eu tinha, de uma pessoa que eu cuidava como pastora. E ela me ajudou e eu fui parar nos Estados Unidos. Eu vim no meio da pandemia, fiz 40 anos no México, uma história muito doida. Eu fui para até os 5 estrelas, gente, você não sentava, gente. Porque a gente aqui, a gente é vida de fé mesmo, de glória em glória. O povo acha que é no glamour, mas a gente aqui é. Ô, Senhor. E aí que eu falo pro povo, as pessoas não têm ideia do preço que se paga. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de propósito, eu espero que eu sei que eu abri um pouco mais do que a pergunta que você fez, mas é só porque meu desejo também de desmistificar que, eu sempre quis, fui lá e conquistei no peito e na raça. Muitas vezes eu tive que esperar pacientemente. Muitas vezes eu tive que deixar que outras pessoas cuidassem de mim para eu poder cuidar dos outros. Olha que coisa interessante, né? E assim, a minha avó teve o prazer de me ver ser ordenada pastora, ela teve o prazer de me ver vir para os Estados Unidos, ela teve o prazer de me ver ser licenciada nos Estados Unidos para poder ser ministra. Ela teve todas essas, porque foi ela que disse que acreditava em mim. Tanto que aí depois eu entro no processo da perda dela, que eu perdi ela em dezembro, que foi o primeiro momento que eu falei, ok, eu sou extremamente espiritual, eu não tenho todas as ferramentas. E aí eu fui atrás de uma ajuda psicológica para poder processar a perda da minha avó. E eu falo, gente, eu sou uma mulher cheia de Deus, eu amo o Senhor Jesus, e eu preciso de ajuda psicóloga. Saúde mental, a gente é corpo, alma e espírito. Se a gente acha que a gente só cuida de uma área e tudo vai dar bom, não dá, querido. Até o ateu fala, querido, cuide do seu espírito, creia em alguma coisa, mesmo que você não creia em nada, entendeu? Mas valorize o não creia, mas você precisa, corpo, alma e espírito, você precisa cuidar de você de todas as formas possíveis. Se hoje eu estou bem, foi porque eu passei uma jornada de caverna, escondidinha, para poder digerir e processar a perda dela. Porque eu falei, e agora? O que eu quero? E aí você volta para esse lugar. E aí a minha pergunta é, e aí, o que você quer?
Tá, você quer fazer o podcast? Você vai fazer o podcast. Então, o que vai fazer o seu podcast ter sucesso? É 1.000 views ou você conseguir viver o seu sonho? É você derramar. Porque, na verdade, eu falo, um bom pastor leva ovelhas a bons pastos. Quem come é ovelha. Não é a gente. Eu posso levar você para a melhor mesa na tua frente. Você que vai escolher o que você vai comer. Eu e a Luana, a gente era picky eater, que a gente não comia quase nada, que se deixasse comer ovo com ketchup, assim, pelo amor de Deus, comer nada, nojenta para comer. Entendeu? Então, e aí você vai crescendo, eu aposto que hoje a Luana já não é mais assim, ela já come muito mais coisa que antigamente ela jamais comeria. Porque a gente amadurece, a gente vai aprendendo a dar valor na comida, na mesa que é na frente da gente. Mas a gente vai ter que crescer para isso. E é esse o lugar de. Mas eu também não sou responsável por você comer, eu sou responsável pelo que eu entrego. Então, eu sou responsável pela vida que eu tenho. Eu não posso ser responsável pela sua. Mas eu posso te dar, ó, essas são as opções. A bênção está aqui, você que escolhe o que você vai comer para você. Eu sei que talvez eu tenha aberto um pouco mais do que a pergunta, mas faz sentido? Se a gente puder, se você quiser responder também, assim, eu estou muito tocada com a forma como você está falando de fé, de Deus, porque do ponto coletivo, a gente vê muitas vezes, quando a gente esbarra na religião, muito conservadorismo, muito preconceito, muito fanatismo. E aí eu queria saber, né, porque você é uma pessoa muito aberta, muito acolhedora, mas eu imagino que você deva ter que enfrentar certas situações, né? E como que é isso para você? Assim, não é à toa que as pessoas te ouvem falar de Jesus, né? Então, eu acho que isso é muito bonito, assim, porque a gente ouve muitas coisas, mas nem tudo faz sentido. Então, quando a sua avó diz para você, quando eu falo de Jesus, ninguém ouve, mas quando você fala, as pessoas ouvem. Então, isso também diz de um reconhecimento de um dom, eu acho, assim. Mas isso também cria questões e desafios, eu imagino, né? Porque você está num contexto que é permeado por muitas questões delicadas. É mesmo ou eu estou supondo errado? Você pode falar um pouco disso para nós? Eu sempre fui muito nerd. E sempre eu amava Cavaleiros do Zodíaco, gente. E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu joguei todas as minhas revistas fora, parei de escutar toda a música secular, eu joguei tudo, parei tudo. E me imergi dentro da igreja até que acordei um dia, como eu conto a história, eu era digna de me pau no chão, não era digna de pôr na mesa. Porque havia uma série de políticas ao meu redor e eu não sabia nem o que era isso. E o mundo é um mundo político, né? A gente não tem essa ideia até a gente viver, né? E aí, até a gente. Eu também era muito menina, gente. Eu fui para a faculdade com 26 anos de idade, eu fui tirar carteira com 25. Então, eu não sou. Eu demorei muito para viver o que um monte de gente viveu antes, entendeu? Mia, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz vários eventos. Um dos meus amigos, eu tenho um conhecido meu que é diretor da Comic Con no Brasil. E a gente fazia vários eventos de quadrinhos, né? Eu trabalhava na Anime Festival, a Luana lembra, que eu fazia um monte de coisa de anime, eu era cercada com todos eles, eu não estava na igreja ainda. E eu lembro que nós organizamos um evento chamado Heroes Festival, e a gente recebia os principais quadrinistas do Brasil para poder se conectar e ensinarem para as pessoas. Não era um evento de geekness, né? De nerdice, mas era um evento de treinamento. E é engraçado porque a gente tinha a Luca Fage, sabe o Laços da Turma da Mônica? Todo o pessoal da Turma da Mônica que fez todos esses quadrinhos, todos eles estavam no nosso evento, ninguém era famoso na época, gente. Eu tudo perrapato, tudo doido, eu amo esse povo. E eu lembro que cheguei eu lembro que cheguei, foi o meu português, gente, meu português está tão errado. Se vocês estão falando, ai, nós vem, nós vai, vocês têm misericórdia de mim. Eu lembro no sábado, o mais famoso de todos era um cara chamado Ed Barrows, também conhecido como Eduardo Barros, que ele era o quadrinista, ele fazia a capa do Super-Homem para DC Comics. Vai fazer sentido, tá, Michelle? Pelo amor de Deus. E eu lembro de chegar para ele, esse cara, o cara era top das galáxias, o cara humilde, gente boa. Ele viu os quadrinhos todos mal feitos dos meninos, ensinava, ajudava. Eu falo assim, gente, que trabalhava para Marvel, DC, Shonen Jump, os principais quadrinhos do mundo, gente. Só ninhos de nave, só a gente fora da curva. E eu lembro de chegar para ele assim, você volta amanhã? E ele era muito de boa. Ele falou, minha filha, amanhã eu não vou não, porque eu vou para a igreja. Eu, que igreja? Ele, a igreja batista de sei lá do que eu. Hã? Ele
Aí eu lembro que eu falei assim, você ora em línguas? Que isso é uma coisa do crente pentecostal. Ele ora, minha filha. Eu lembro que eu peguei o braço, ele assim, comecei a chacoalhar. Como que você ora em línguas e tem uma vida com Deus desenhando o Coringa? Como? Porque o Coringa é o capeta em forma de ser humano. E eu, como? Ele olhou para mim e disse, minha filha, tudo que eu faço, eu peço para que Deus encha a ponta da minha pena. Todas as vezes que eu desenho, eu convido Deus para estar comigo em qualquer desenho que eu faço. Gente, esse homem, ele a capa, todo capista de Marvel, DC Comics, ele é capa por 1 ano apenas, para poder trocar de desenhistas e fazer todo o hype do novo desenhista. A pessoa que faz a capa do Super-Homem tem poder de mudar a roupa do Super-Homem. Esse é o nível desse homem. Esse homem já tinha 1 ano e meio que ele estava como capa do Super-Homem, porque ele vendia muito mais do que qualquer outra capa do Super-Homem em anos. Porque havia uma bênção que ele dava do que ele carregava ali. Então foi o meu primeiro contato de tipo assim, pera, Deus é muito maior que a minha caixa. Venho para os Estados Unidos e aqui é muito legal porque o americano é diferente, a forma como ele enxerga fé, consagração é diferente. Lógico, nós temos o tradicional e eu vou sempre honrar o tradicional. Gente, eu pego de presbiteriana a pentecostal, eu vou em qualquer um, tá? Não tem tempo ruim, não. Eu me adapto até para honrar. Lembra que eu falei cultura de honra? Cultura de honra é eu honro quem está na minha frente. Eu não vou ter um discurso que não vai fazer sentido para os seus ouvidos. Não estou falando de manipulação, não. Eu falo assim, eu vou entregar a minha verdade dentro da capacidade que você tem de entender o que eu estou falando. Eu não vou tentar mudar a minha verdade, que seja bem dito isso. Mas eu tive uma experiência muito louca. Eu amo Star Wars. E eu fui assistir um que chama Rogue One. Não sei se vocês já assistiram Rogue One. Rogue One é um spin-off do Star Wars que eles lançaram, que tem um asiático, que ele é cego e ele luta. Ele tem tipo um negócio, um cano, assim, uma coisa assim, que ele luta e o cara é fenomenal, e ele é cego, ele vê tudo, faz tudo, o cara é um ninja das galáxias. É o cara que faz Ip Man também. É um ator que eu gosto muito. E eu lembro de estar assistindo assim, parada, e a moça vira para ele e fala, como que você consegue lutar cego? E ele olha para ele e fala assim, quando você tem a força, que no caso de Jedi, tá? Quando você tem a força, você consegue lutar contra os seus verdadeiros inimigos, sem precisar vê-los. E ali eu comecei, gente, eu fui para a ponta da cadeira, comecei a orar em línguas, falar, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Porque quando eu tenho o Senhor na minha vida, eu luto contra inimigos que o mundo não vê, mas eu sei a vitória que o Senhor me dá. Gente, eu tive um momento com Jesus, no meio de Star Wars, aleluia, porque o Senhor falou comigo, eu creio. E aí que tá. Até que ponto você vai estar aberto para poder Deus falar com você fora da tua caixa? Eu sou cercada de preconceito, lógico, da mesma forma que eu sou cercada de muita aceitação. Eu não posso, eu entendo uma coisa, se você viver num mundo que ninguém te critica, alguma coisa está errada. O problema é lidar com a crítica. Vamos ver, quando você chega numa pessoa que, tipo assim, ela vem contra você, que existe uma diferença de críticas construtivas e de desacordo. Eu lembro que uma pessoa falou assim, eu não concordo com a tua teologia. Eu falei, tá bom, meu amor, Deus te abençoe. Ele, isso aí, você ignora as pessoas. Eu falei, não vou ignorar, não, eu vou te agradecer. Eu vou honrar sempre a sua opinião. Por que você não pode ter sua opinião e eu ser diferente? Eu não vou te bloquear e te ignorar. Lógico que você fala baixaria, óbvio, né? Entre parênteses, mas você tem o direito de não concordar com a minha teologia, minha teoria, a forma como eu vivo. Tá tudo bem. A escolha jamais é minha, não é sua. Aí que tá. E aí, sabe, Mi, esse ponto de ser aceita ou não ser aceita, eu sou muito cautelosa no sentido de eu não me exponho. Eu aprendi que a pessoa pública e a pessoa privada são 2 pessoas diferentes. Eu me considero uma pessoa pública, eu não sou famosa, mas eu me considero uma pessoa pública. Então, as pessoas esperam de mim um monte de coisas. Eu dou para elas aquilo, igual eu falei, eu dou para elas o que realmente eu tenho. Se eu não tenho, eu não vou criar uma persona para poder ministrar. É aí que talvez seja o mais difícil, porque eu sou cercada de personas, não aqui, graças a Deus, mas existe um pouco da religião em que você é a persona pastor, você é a persona, o título te valida, por causa do título você se torna tal coisa, tal pessoa e tal forma. Eu com título ou sem título quero ter uma vida de santidade. Eu com título ou sem título quero ter escolhas saudáveis. Entendeu? Porque eu fazia isso antes de ter seguidores, entendeu? Então eu não quero poder mudar, mas que eu precisei aprender a ficar calada, a saber quanto falar, e eu tô sendo bem sincera aqui. Já aconteceu de perder pessoas no caminho, acho que vocês tinham falado isso mais cedo, com certeza absoluta. Eu tive pessoas que eu amava que começaram a demonizar a minha fé
E eu falo, mas eu sou uma representante boa da minha fé. Você pode não concordar com a minha fé, mas não me coloque como vilão. Não me coloque como vilão da tua vida. Eu aprendi uma coisa: todo mundo que precisa de vilões é porque, na verdade, precisa ser vítima. Então, existe uma manipulação, muitas vezes, no qual eu preciso que alguém esteja errado. Isso acontece muito. Meu pai era narcisista. E meu pai fazia muito isso. Meu pai sempre tinha o vilão da vez, a pessoa que tinha feito ele sofrer. Então, por isso, ai de mim, pobre de mim, coitado de mim. Então, eu tenho extrema aversão ao vitimismo, a essa coisa de não ter responsabilidade da própria vida. Eu falei, eu acho que talvez eu tenha ido para um outro extremo, né? Mas, assim, e talvez eu consiga explicar de uma forma que talvez eu não vou agradar todo mundo. Talvez alguma fala minha não seja a fala que vocês queiram ouvir. Mas não significa que não vai vir num lugar de honra. Porque tem posturas que eu tenho que eu vou continuar tendo, independente das circunstâncias, porque eu não faço para ninguém, eu faço para mim e faço para mim e para Deus. Agora, a partir do momento, aí que tá, como pessoa pública, existe um statement, e aí eu vou ser bem curva. Eu sou 100% contra pastor na política. Ponto. É o meu ponto. Porque eu acho que a partir do momento, acho que o Estado é laico, eu acho que o Estado é laico. Acho que a igreja é uma grande influenciadora, e vejo isso nos Estados Unidos. É uma igreja, uma grande influenciadora de caráter e posturas. E aí eu concordo que seu sim seja sim, que seu não seja não, honrar pai e mãe. Existem coisas que, se você olhar qualquer religião, elas são bases sólidas e firmes, de caráter e de uma vida de santidade, de respeito. Não vai, você não acha que se você matar uma pessoa, você vai, entendeu? Mas ao mesmo tempo trabalha-se com perdão. Você vai ter o pagamento da sua dívida, mas isso não significa que você não é perdoado após isso. Então, eu não sei se eu estou abrindo muito, mas o desejo do meu coração é só dizer que sofrer perseguição é normal e é necessário até para que você consiga entender aonde você precisa, às vezes, retroceder e recalibrar. Porque eu nem sei, eu não tenho todas as respostas. Eu falo para as pessoas, não tem como ter todas as respostas. Eu lembro que eu tive uma experiência muito triste. Eu tinha um grande amigo meu que é homossexual e ele converteu, ele foi para a igreja e ele foi expulso de púlpito pelo pastor, que chamou ele de demônio. E ele sentou na minha frente e falou: o que eu fiz? E eu olhar para ele e falar: eu não tenho resposta. Eu só posso te pedir perdão. Mas eu entendo, por exemplo, que dentro de igrejas cristãs e até muçulmanas, todas elas, é muito difícil você ser homossexual. É muito difícil. Uma pessoa homossexual não adianta falar que é só o evangélico, o muçulmano, o católico, todos eles, o judeu não sei tanto, mas assim, existe uma perseguição real. E é uma pena. O que eu posso fazer? Amar é a minha escolha. É o que eu posso fazer. É escolher amar, escolher respeitar você e cobrir essa pessoa da melhor forma possível. Eu não sou essa pessoa, eu sou a Liv. Entende? Então, eu acho que talvez seja esse o ponto que seja tão difícil, porque aí as pessoas gostam de sugarcoat. Eu não sou politicamente correta, gente, que é outro ponto. Mas eu amo honrar a escolha do outro. Se você tem essa escolha, se é maior de idade e a tua escolha é essa, querido, você quer ser cachorro? Vai ser cachorro, querido. Não vou gastar minha beleza. Minha filha, eu tenho tempo, eu tenho que pagar a conta. Tem um monte de coisa para fazer na vida. Mas, ao mesmo tempo, é essa curva, esse navegar. Porque o que acontece é eu posso também ser covarde e me esconder dentro da bolha. Ó, é muito fácil, viu? Muito fácil me cercar de todo mundo que gosta do que eu gosto. Difícil é dar cara a tapa. Vamos caminhando para o fim, Débora? Vamos caminhando para o fim. Uma honra gigantesca, Lívia. Eu tenho certeza, assim, que nós ficamos aqui boquiabertas com a sua história. É de um nível de inspiração em várias camadas. E a gente vai realmente... A imagem que me veio, né? Nem tinha pensado em dizer isso. É que a sua avó, ela realmente sabia o que ela estava falando. Era preciso que ela dissesse mesmo e colocasse, construísse esse lugar para que você hoje pudesse estar falando de maneira tão que nos impacta a todos, né? Não só levando a palavra de Jesus, mas a sua história é uma história que nos inspira muito. E eu queria que você desse uma mensagem final, o que as pessoas que estão nos assistindo agora, se fosse para você resumir, além de tudo que você já nos disse, uma mensagem para que elas, claro, né, sigam a Liv, conheçam mais sobre o trabalho dela e bebam mais dessa fonte, mas o que você nos diria? Respeita a tua estação. Olhar para dentro, entende qual estação que você tem. Pega uma árvore como exemplo, tô falando sério. A macieira, ela é macieira do momento que ela é semente, gente. Ela não se torna macieira quando ela produz a maçã. Quando você bota a semente na terra, ela já é macieira. Você já é. Eu falo, a gente tenta tanto ter um propósito, um destino. Eu falo que a gente tem tanto anseio de fazer o nosso destino eterno,
de ser Beatles, sabe? A minha música vai ser conhecida eternamente. E, na verdade, eterno. Eu acredito na eternidade, vou ser sincera. Eu acho que nossa vida com Deus é a nossa eternidade. Quando eu sou filha de Deus, eu sou noiva de Cristo, eu sou melhor amiga do Espírito Santo, e assim eu vivo uma vida de eternidade. E aí eu transbordo essa eternidade em tudo que eu faço. Então, se eu sou dona de casa, se eu sou pastora, se eu sou dentista, se eu tenho podcast ou não, tudo que eu faço, eu trago aquilo que eu acredito, eu derramo nesse lugar. E aí, esse lugar experimenta a eternidade que eu acredito que vive em mim. Tendo dito isso, às vezes a gente tem um anseio muito grande de ter o nosso fruto valorizado e não dar valor nas estações de caverna, nas estações de perda, nas estações de outono. Eu passei de dezembro até junho, foi muita solidão. Eu encarei eu encarei uma solidão que eu nem sabia que eu tinha. Que era a solidão da perda da minha avó, da perda da minha referência, e por exemplo, voltar ao Brasil em julho, e Brasil ser familiar, mas não ser mais a minha casa. E ter que encarar que eu tô tendo que entregar o apartamento que vai ser vendido, que eu passei a minha vida inteira lá, e todas as minhas referências, e falar, Senhor, e aí? Eu preciso me abrir para o novo, para abrir para o novo, eu vou ter que entregar o que eu tenho. E aí, essa entrega, eu falo mesmo, se você que está assistindo, e não é uma mensagem, todo mundo vai perder. Se você está perdendo alguma coisa, que você possa olhar para frente. A Bíblia diz: olhar para os montes de onde virá o meu socorro, pois o meu socorro vem de Deus. Quer dizer, olha para cima, porque se a gente olhar para as circunstâncias, nós nunca vamos conseguir sair desse lugar. O buraco é real, a depressão é real, o problema é real. E aí eu falo: se junte com pessoas, se cerque de pessoas que acreditam que olhando para cima, você sai. Olhar para baixo, o que mais você vai ter pessoas é que vão te ajudar para olhar para baixo. O difícil é ser aquela pessoa que fala assim, vamos olhar para cima? Não perde o foco. Não perde o foco. Se você está perdendo alguma coisa, você está vivendo nessa situação de incertezas, é real. É real. As incertezas são reais. E tá tudo bem entregar, porque a partir do momento que você entrega, você faz espaço para algo novo. Às vezes o novo não vai ter nada a ver com aquilo que você tinha antes. Mas eu te garanto que, assim, é de glória em glória. A gente vai experimentando sempre coisas novas e a gente vai amadurecendo, vai crescendo. E é um processo precioso. E, assim, não desista. Só faço isso, eu te peço, não desiste. Desistir é tão fácil, gente. Se esconder é muito fácil, desistir é muito fácil. O que não significa que você vai ter momentos de estar escondido e momentos que você vai perder, que você vai ter que desistir, vai ter que entregar. Tá entendendo? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a vida e as circunstâncias fazem com que você entregue, que você perca, que você tenha que, entendeu? Mas tem momentos em que você simplesmente pode chicken out, que é a expressão em inglês, que você pode simplesmente se acovardar. Ser covarde, gente, é um dos maiores medos da minha vida. Deus que eu não seja covarde diante das minhas circunstâncias. Mas eu vou falar uma coisa que eu aprendi aqui, vivendo na fé, de viver para o Senhor. Muitas pessoas não vão querer pagar para que você viva o sonho delas. As pessoas, eu vivo isso, tem muito aluno que vem para cá do Brasil e fala, poxa, professor, a pessoa que prometeu que ia me ajudar, prometeu que ia me dar um apoio, e ela simplesmente parou de me atender o telefone. Eu falei, é lógico, porque ela queria estar no seu lugar, ela só não tem tua coragem. E aí ela não vai querer nem te ajudar a ficar aqui, porque dentro dela você é o confronto daquilo que ela queria viver, queria ter. E você vai ter que encarar que essas pessoas, Deus tem um processo com elas. Abençoe e ame elas. Mas entende que muitas vezes viver teu sonho é caminhar sozinho. É caminhar, eu minto. Você caminha com Deus e com pessoas que acreditam em você. Mas é caminhar sozinho no sentido de que muitas pessoas vão ficar no caminho. Tá tudo bem. Algumas pessoas são para estações, outras pessoas são para a vida. É assim que funciona. E como árvore, respeita a sua estação. Se a sua estação é uma estação de transbordar, entrega, entrega, entrega. Não fica assim, nossa, isso aqui é meu bem precioso. Se eu entregar, as pessoas podem julgar. É igual quem escreve poesia. Entrega a tua poesia, meu filho. Prega a tua poesia na parede. Dá para os outros. Sabe por quê? Fruto perto de árvore morre, gente. Fruto perto de árvore não produz nada. Mas eu te garanto que todo fruto que vai para longe da árvore, quando a semente cai na terra, vira outra árvore. Então tem coisa na tua vida que você vai produzir. Esse podcast aqui vai produzir. Eu nem sei quem vai alcançar. Mas alguma pessoa vai lá, vai assistir, deu fruto, deu bom. Deu bom porque eu não retive. Deu bom porque eu não fiz ser sobre mim. É aí que tá, sabe, gente? Entenda a sua estação e faça dela, dê o seu melhor nela, sem pedir. Não tenta chegar, não tenta correr pela ponte, atravessa ela. Atravessa a tua ponte, porque pontes são necessárias na nossa vida. A gente precisa passar pelas transições, pelas mudanças, pelas entregas. Eu sei que eu falei um pouco de tudo e um pouco de nada, mas só não desiste. A Lua tá rindo, mas é verdade, só não desiste. Seja fiel onde você está. Seja fiel, Deus te encontra. Se você busca, Deus te encontra onde você estiver.
Amém, meninas? Mais uma vez, uma honra para mim estar aqui. Amém. Amém demais. Amém. Adorei, Liv, foi um prazer, mesmo, de verdade. Então, nós vamos finalizar. Está todo mundo sem palavras, por incrível que pareça. Eu chorei aqui, segurei as lágrimas. Eu vi, não, eu vou te falar. Quando eu vi que a Mi estava chorando, eu falei, nu. Bateu. Vai chegar em quem devia. Vai chegar em quem devia. Alcançamos, chegamos lá. Deixa eu fechar o podcast, gente. Porque, assim, muito obrigada, Liv. Prometeu, entregou tudo. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de nos seguir, de dar um like. Eu não sei esse roteiro final, mas é isso aí. Nos vemos em... Gente, eu sei, chama-se curte, comenta, compartilha. Não perde, tá, gente? Temos mais uma participante da Adoro Gente que Desmaia, com o roteiro na ponta da língua. Ó, a gente vai deixar os endereços da Lívia aqui embaixo, para vocês, como a Débora falou, seguirem, compartilharem, conhecerem mais o trabalho dela, que é incrível. E a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo, até a próxima. Beijo.